nós vamos falar sobre gestão e controle de documentos, que é um pilar essencial para qualquer tipo de empresa, seja um laboratório clínico, uma indústria, uma farmácia, uma clínica, seja uma empresa que entrega um produto ou um serviço. A gestão e o controle de documentos, ela faz parte da gestão estratégica da empresa e também é um requisito universal das normas e acreditações de qualidade. Então, quando a gente fala em gestão estratégica da empresa, a gente precisa garantir que o sistema de gestão da qualidade esteja organizado. Então, a gestão e o controle de documentos, ela garante essa organização dos procedimentos da empresa, garantindo, assim, uma padronização dos processos. Então, eu garanto que todos os colaboradores estão padronizados em relação aos processos que eles estão executando, e isso vai me garantir também uma melhoria contínua desses processos. Então, quando eu tenho um procedimento descrito, definido e descrito, e eu consigo revisá-lo periodicamente, eu estou ali garantindo que eu estou melhorando continuamente e buscando a excelência nesses processos organizacionais. Além da melhoria contínua, ele também garante a rastreabilidade. Então, quando eu faço gestão dos meus documentos, eu consigo garantir rastreabilidade nos meus processos e entender quando foi revisado, quando foi aprovado, quando que esse processo foi imposto e publicado dentro do sistema de gestão da qualidade. Então, a gestão de documentos, ela está muito relacionada à rastreabilidade dos processos e também a satisfação do cliente, que é o que todos nós buscamos, né? Então, quando a gente fala de instituições de saúde, a gente também está falando de segurança do paciente. Então, eu preciso garantir a satisfação do cliente e a segurança do paciente. E para eu conseguir fazer isso, eu preciso ter procedimentos padronizados. E para eu padronizar esses procedimentos, eu preciso defini-los e descrevê-los, garantindo que todos os meus colaboradores, todos os meus setores estejam realmente em concomitância com esses procedimentos padrões. Então, além de ser parte da gestão estratégica da empresa, a gestão e o controle de documentos, ela é um requisito universal de qualquer norma. Daí a gente fala de legislação, né, RDC, manuais técnicos, tanto quanto para as acreditações e certificações. Então, a gente pode trazer como exemplo PALC, DIC ou a ISO, né? A ISO 9001 vem muito forte em relação à documentação. Então, todas essas normas e essas acreditações, elas sempre trazem a gestão e controle de documentos como um requisito muito importante dentro do sistema de gestão da qualidade e trazendo requisitos mínimos para se fazer uma gestão e um controle de documentos de excelência. Então, isso que a gente vai trazer aqui hoje, 6 pilares para que a gente faça uma gestão e um controle de documentos de excelência dentro da empresa. Iniciando, então, trazendo os 6 pilares, né, dentro da gestão de documentos. A gente tem a identificação, a revisão periódica, a aprovação, o acesso e a distribuição, o treinamento e a lista mestra. Então, agora a gente vai discutir um pouco sobre esses 6 pilares para entender como que eles estão dentro da gestão de documentos para que a gente possa exercê-la com excelência. Partindo então para o primeiro pilar, a gente tem a identificação. Quando a gente fala de identificação de documento, a gente precisa pensar em 2 pontos. Primeiro, a padronização. Então, além da identificação, trazer uma padronização visual para os documentos, né, deixando amigável essa visualização desses documentos e permitir uma identificação fácil de um documento do sistema de gestão da qualidade. Ela ainda tem uma padronização de classificação. Então, a gente precisa entender o que é esse documento dentro do sistema de gestão da qualidade. Ele é um documento, um procedimento padrão, ele é um manual, ele é uma política, ele é uma instrução de trabalho, qual que é a versão que ele está. Então, a gente consegue visualmente identificar esse documento. E também a gente precisa pensar nos requisitos mínimos. Então, por mais que tenha algumas mudanças entre normas e acreditações, eu trouxe aqui esses requisitos mínimos que fazem parte de qualquer legislação ou acreditação de qualidade. É o mínimo que se tem que ter no documento para conseguir identificá-lo
de uma forma positiva. Então a gente tem o nome da empresa, o logo ou a identificação, né, com o nome da empresa, o nome do documento, né, o título dele, qual que é a versão que ele se encontra, o autor, né, a data e quem foi o autor, o elaborador desse documento, a aprovação, então quem aprovou e quando, e o número atual e número total de páginas. Então, esse último ponto, ele é bem importante, né? Ele é um item que causa bastante não conformidade nas certificações, porque eu preciso garantir a integridade do meu documento. Então, é muito importante que eu sempre coloque o número da página atual e o número total de páginas. Então, página 1 de 3, página 2 de 4, para que eu consiga manter a integridade desse documento, e se eu encontrar alguma folha perdida por aí, eu vou conseguir entender qual que é esse documento, qual que é a página que ele está, quantas páginas estão faltando. Então isso vai garantir a integridade desse documento. Dentro do sistema da Quali, a gente tem essa identificação de uma forma totalmente automatizada, o que facilita muito a vida de quem está elaborando as documentações e fazendo a gestão dos documentos. Porque no momento que eu coloco o documento dentro do sistema, ele automaticamente vai colocar uma identificação padrão de cabeçalho, logo da empresa, versão, autor, aprovação. Ele faz tudo isso de uma forma automatizada. O número de páginas também. A única coisa, obviamente, que você vai fazer é identificar o nome do documento para que ele fique de acordo com o que você gostaria. Mas essa forma automatizada de colocar a identificação, ela garante a padronização e também o atendimento aos requisitos mínimos em relação à identificação do documento. Partindo para o segundo pilar, então, a gente tem a revisão periódica. Esse é um dos pilares mais importantes em relação à gestão de documentos, porque ele vai garantir a atualização dos documentos, né? Então, quando eu falo em revisão periódica, é uma periodicidade previamente definida de revisão dos documentos. O tempo de revisão ele vai depender muito da norma, da acreditação. Então, quando a gente fala em PALC, por exemplo, tem que ser no mínimo anualmente a revisão dos documentos. E essa revisão periódica ela vai garantir, então, que você olhe para aquele procedimento, para que você tente melhorá-lo continuamente, para que você mantenha ele sempre atualizado com a sua rotina e com os seus procedimentos operacionais, né? Então, é um pilar muito importante e que também garante a rastreabilidade. Então, com a revisão periódica, eu preciso sempre pensar em manter a rastreabilidade do que eu já fiz e do que eu estou fazendo. Então, eu preciso sempre estar de olho na versão desse documento, se ele realmente tem as versões anteriores resgatáveis, né, rastreáveis. Então, é muito importante que a gente faça o controle dessas documentações obsoletas dentro do sistema de gestão da qualidade. Então, obsoleto quando eu pego um documento que está na versão 1, eu vou lá e reviso ele vai para a versão 2, essa versão 1 ela vai se tornar um documento obsoleto. Então, a gestão desses controles obsoletos é muito importante dentro do sistema de gestão da qualidade. Porque eu preciso garantir que elas sejam resgatáveis, então eu preciso, quando eu precisar consultar essa versão, ela precisa estar disponível, devidamente identificada como um documento obsoleto. E eu também preciso fazer essa gestão das versões. Então, qual que é a versão atual que está, quando que ela foi revisada, fazer o controle de vencimento dessas versões. Então, se eu preciso revisar periodicamente, eu preciso ter o controle de vencimento dessas minhas revisões. Se eu revisei hoje, daqui a um ano eu preciso revisar novamente. Então, é muito importante ter esse controle de vencimento. Isso, dentro de um sistema automatizado, é muito mais fácil de se fazer. Então, quando a gente fala do Quali, ele tem todo esse controle de vencimento de uma forma automatizada, onde tem lembretes de vencimento, onde fica visualmente fácil de visualizar quando tem um documento a vencer ou vencido. E também o controle de versões automatizado. Então, quando um documento está publicado e eu vou revisá-lo, automaticamente ele vai para uma versão subsequente. Eu não consigo manter ele na mesma versão, perdendo assim a rastreabilidade.
E também os documentos obsoletos dentro do sistema Quali. Quando você faz, né, uma nova versão de um documento, esse documento anterior ele fica disponível para consulta, porém ele vai ficar com uma tarja de documento obsoleto, com uma identificação bem visual de que esse documento ele não está mais atual dentro do sistema de gestão da qualidade. Então, esse requisito ele é um requisito muito importante dentro do controle de documentos para que a gente consiga tanto melhorar continuamente os processos quanto garantir toda essa rastreabilidade. O terceiro pilar é a aprovação. Então aqui a gente precisa garantir que todos os documentos sejam aprovados por um diretor ou profissional designado. Então o diretor ele pode designar profissionais para fazerem essas aprovações dos documentos. E aqui é importante a gente se atentar ao registro. Eu preciso ter o responsável, quem aprovou e a data. Então essa rastreabilidade ela é indispensável em relação à documentação. O quarto pilar é o acesso e distribuição, que junto com a revisão periódica é um dos pilares mais importantes dentro da gestão de documentos. Por quê? Ele vai garantir que eu tenha o documento certo, disponível para o colaborador certo, no momento certo. Então, quando a gente fala de acesso e distribuição, a gente está falando sobre gestão de acessos. Então, quem pode acessar esse documento, o que ele pode fazer nesse documento, ele pode só ler, ele pode imprimir, ele pode editar, ele pode revisar. Então, o que ele pode fazer com esse documento? Então, isso garante que esses documentos estejam inseridos dentro da rotina do colaborador, todos os documentos que ele precisa, dos procedimentos que ele exerce, precisam estar disponíveis para ele no local de trabalho. Então, ele precisa saber como encontrá-los e também garante a segurança de documentações. Então, quando a gente fala de uma empresa, a gente está falando de setores ou de procedimentos que são restritos. A gente tem financeiro, a gente tem a direção, a gente tem planejamentos. Então, quando a gente fala sobre gestão de acessos, a gente também está falando sobre segurança. Eu preciso garantir que os procedimentos que são sensíveis ou que são restritos não estejam disponíveis para todos os colaboradores acessarem. Então, a gestão de acessos eficaz, ela vem justamente para que eu consiga garantir essa segurança dentro do sistema de gestão da qualidade. E também um outro ponto a ficar atento aqui no acesso e na distribuição é na impressão. Então a gente pode ter impressão, documentos de impressão controlada. Então eu preciso saber aonde esses documentos impressos estão. Por quê? Porque eu preciso garantir que quando eu tenho uma revisão, eu consiga atualizar essa documentação impressa. Então eu vou lá, eu sei onde o documento está impresso, eu vou lá e atualizo para a nova versão e eu garanto assim que eu não tenha versões antigas disponíveis aí para consulta, gerando algum erro ou alguma execução de um processo que não é mais atual no laboratório, que teve alguma atualização. Então, dentro do sistema Quali, esse acesso e distribuição ele é totalmente personalizado e automatizado. Então, eu consigo personalizar por documento qual o tipo de acesso que o colaborador vai ter e eu também consigo liberar os acessos de uma forma particular, individual ou em grupos. Então, eu consigo definir grupos de acessos como analistas, técnicos, eu consigo definir dessa forma, como também por setor. Então, esse aqui é só para o setor de RH, esse aqui é só para o setor de faturamento, esse aqui é só para o setor de qualidade. Então, eu também consigo fazer essa gestão mais personalizada por documento e isso garante a rastreabilidade e também a segurança das documentações. E, além disso, eu consigo também mandar lembretes. Então eu consigo definir que esse colaborador ele pode acessar esse documento aqui e ele dá um lembrete de que o colaborador tem que ler esse documento, né? Ele tem acesso a esse documento, tem que ler esse documento em um período X. Então é muito mais fácil quando isso acontece de uma forma automatizada, facilita muito a vida do gestor de qualidade. O quinto pilar, então, é o treinamento, que é muito atrelado a esse acesso. Então, eu consigo definir
que o colaborador, quais documentos o colaborador precisa ler e qual que é o prazo para ele ler esse documento. Então eu preciso garantir que esse colaborador, ele tenha os documentos disponíveis e inseridos na rotina, que ele saiba consultar e que ele tenha disponibilidade para isso e domínio desse conhecimento. E também eu preciso garantir e ter o registro de que ele leu e de que ele sabe aonde estão os documentos. Então aí entra a parte do registro de treinamento ou registro de leitura. Então dentro do sistema Quali, por exemplo, isso é feito de uma forma automatizada, o que facilita muito, né? Então quando eu posso ir lá no papelzinho e fazer ele assinar que ele leu aquele documento, posso. Mas de uma forma automatizada se torna muito mais simples. Por quê? Quando eu insiro aquele colaborador dentro do sistema, um colaborador novo, por exemplo, eu já consigo definir que ele precisa ler um escopo de 20, 30 documentos. E a partir disso ele vai ter um prazo para a leitura dos documentos, ele vai receber os alertas, ele vai acessar esses documentos e ele vai dar o joinha de que ele realmente leu esse documento. E isso serve, obviamente, com a rastreabilidade do sistema como um registro de treinamento. Então é muito importante que se atentem ao treinamento de todas as documentações, de todos os procedimentos, para garantir que os colaboradores tenham domínio sobre esse processo e também que eles saibam como acessar. Isso é muito importante. Os documentos precisam estar inseridos na rotina do colaborador. Eles precisam fazer parte da rotina dele. Hoje a gente não fala mais sobre documentos guardados na gaveta, a gente não faz procedimentos para isso. A gente não tem um sistema de gestão da qualidade só para ter os documentos e guardá-los lá numa pastinha para mostrar para o auditor ou para o fiscal. A gente precisa que essa documentação faça parte da rotina do colaborador. E se ele não está fazendo o processo daquela forma, a gente precisa rever o procedimento descrito, precisa entender por que ele não está fazendo, porque esse documento não está refletindo a rotina. Então é muito importante que a gente utilize esse treinamento justamente para isso. Ele precisa fazer o que está descrito e descrever o que ele faz. Então é muito importante que isso esteja totalmente alinhado, para que a gente mantenha o sistema de gestão da qualidade como uma roda dentro da rotina do colaborador. E o sexto pilar, mas não menos importante, é a lista mestra. Então quando a gente fala de lista mestra, a gente está falando de uma lista que contém todos os documentos do sistema de gestão da qualidade, onde eu vou ter informações sobre todos esses documentos, então qual que é a versão que ele está, o local que ele está disponível, como que é feito o controle de distribuição dele, quem que é o responsável por esse documento. Então essa lista, ela permite o gerenciamento de toda a documentação do sistema de gestão da qualidade. Ela é também um requisito universal, né, dentro das normas e acreditações, e é muito mais fácil quando a gente consegue garantir ela de uma forma automatizada. Então, por exemplo, dentro do sistema Quali, a gente tem a lista mestra automática. Então, ela já vai, quando eu ir lá e gerar uma lista, ela vai gerar com toda a documentação que eu tenho, com todos os dados, né, de versão, local, distribuição, ela já gera tudo prontinho ali, de uma forma atualizada e automática. Por que que isso facilita a vida, né? Porque quando eu tenho uma planilha, por exemplo, de lista mestra, além de eu atualizar o documento no sistema, então, eu vou lá e vou atualizar no Quali, eu vou atualizar no sistema o meu documento, eu ainda vou ter que ir lá na lista mestra e fazer a atualização dele lá. Então, isso traz um viés a mais aí de erro, de esquecer de atualizar, e daí a gente começa a ter aí uma perda de rastreabilidade importante. Então, fazer isso de uma forma automatizada, eu só vou lá e atualizo o documento. Quando eu gerar a lista mestra automatizada e atualizada, ele vai estar totalmente de acordo com o seu escopo de documentação de hoje. Finalizando, então, né, com esse sexto pilar da gestão e controle de documentos de excelência, é muito importante que a gente tenha em mente a importância de se realizar uma gestão e controle de documentos dentro da empresa, tanto para a gestão estratégica, quanto como requisito universal de normas e legislações. É muito importante que a gente pense também o quanto que os colaboradores precisam estar cientes da importância desse item para o sistema de gestão da qualidade, para a rotina deles. Então, quando a gente traz
quais que são os requisitos mínimos que a gente tem que ter, quais que são os pilares para a gente se fazer uma gestão de documentos, a gente consegue fazer com que os colaboradores entendam a importância desse item e estejam mais dispostos a colaborar. Então a gente não quer que a gente seja, que o setor da qualidade seja somente uma cobrança, né? Você precisa revisar esse documento, você precisa descrever esse processo. Antes de você fazer um processo, você precisa descrever ele, a gente precisa avaliar. Então, é importante que todos os setores do laboratório, todos os colaboradores estejam cientes de como funciona. Por que a gente precisa documentar o que a gente faz? Por que a gente precisa revisar periodicamente? Então, todos esses pilares, eles são um treinamento importante para a empresa como um todo, para que o setor da qualidade tenha essa empatia dos demais setores e que a gestão de documentos seja parte da rotina do colaborador, para que ele utilize esses documentos de uma forma padronizada, para que ele saiba onde está, para que ele entenda o porquê que ele usa aquilo, para que assim a gente consiga garantir a excelência dessa gestão de documentações. Porque o sistema da qualidade, ele pode até gerenciar as documentações, mas não é ele que faz, não é ele que precisa garantir essa revisão, essa atualização dos procedimentos. Então a gente precisa que os colaboradores entendam isso. E também outro ponto muito importante é a gente entender que qualquer tipo de empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, precisa garantir a gestão e o controle da sua documentação. E quando a gente fala, por exemplo, de laboratório, independente se é um posto de coleta, se é um laboratório clínico, se é um laboratório de apoio, ele precisa garantir uma gestão da documentação de excelência. Por quê? Quando a gente fala de um posto de coleta, por mais que eu tenha menos procedimentos, né, então eu não tenho tanto a parte técnica, não tenho instruções de trabalho, eu tenho 90% da minha operação relacionada a atendimento ao cliente. Então eu preciso ter uma padronização nesses procedimentos de atendimento, de coleta. Então eu preciso garantir a segurança do meu paciente, garantir a satisfação desse cliente quando ele sai do laboratório. Então tudo isso vem de procedimentos padronizados que precisam estar bem descritos. Eu preciso treinar os meus colaboradores nessa documentação. Então é muito importante que a gente pense no quanto que a gestão de documentação é estratégica para qualquer empresa. E fazendo isso de uma forma automatizada é sempre muito melhor. Então, queria agradecer aqui, né, a todos. Trazer esse assunto importante aqui é bem legal para qualquer sistema de gestão da qualidade. E queria deixar aqui o meu contato, então, em caso de dúvidas, fico à disposição. Em caso de dúvidas sobre algum pilar, sobre algum ponto de como que eu faço isso, eu fico totalmente à disposição e agradeço pela companhia de vocês.